endorfinada, graças a Deus. Ai, quase fiz 2 km em 20 minutos. Mas bati o recorde já. E fazia tempo que eu não conseguia correr assim. Olha que cabelo lindo. Pratinho de hoje: arroz e feijão. Tô fazendo tratamento de anemia ainda, então bastante feijão. Legumes, batata doce, abóbora, cenoura, vagem. E isso aqui é um frango à milanesa. Acreditem se quiser. É um frango à milanesa que minha mãe fez. 0 neura. Só comer comida de verdade. E isso aqui eu não vou jogar fora, óbvio. Então, e tá bem gostoso. Então eu vou comer. Tentando gravar esse vídeo pela 20ª vez. E eu espero que dessa vez dê certo. Bom, não tem nenhuma super preparação aqui. Tô na minha casa. Eu já fiz outros vídeos pras outras redes sociais. E eu sinto que quando eu fazia muito elaborado, eu não conseguia manter. Então agora é o mais básico possível. Tô sem ring light, sem microfone, sem nada. E espero muito que eu consiga manter isso. Mas bem-vindos ao talvez primeiro vídeo do canal. Nas minhas redes sociais eu já venho falando há um tempo sobre a minha mudança de estilo de vida, que quer muito dizer com o começo desse vídeo, até agora, né? Nesse momento. Então, eu decidi criar esse canal para falar de coisas mais longas e coisas que eu não acho que se encaixa em outras plataformas. E também porque eu amo o YouTube, eu sempre estive aqui, sou cria do YouTube, cresci no YouTube. Tenho muitos vídeos meus novinhas aqui no YouTube, espero que vocês não achem isso, que é bem vergonhoso. Mas é a prova de que eu sempre estive aqui, eu amo o YouTube, tá aqui. Enfim, e é por isso que eu comecei esse canal, pra falar de reflexões e coisas da vida. Vai ter desde assuntos sobre a minha mudança de estilo de vida, até os livros que eu leio. Eu vou fazer resenha dos livros, estou muito ansiosa, já tenho 2 livros pra fazer. Enfim, esse vídeo vai ser exatamente sobre as sementes que foram plantadas na minha cabeça até eu realmente decidir mudar o meu estilo de vida. Eu não sei se todo mundo que vai assistir esse vídeo já me conhece antes, às vezes algum amigo, sei lá, mas eu já tentei algumas vezes mudar o meu estilo de vida. E eu, na verdade, decidi expor isso depois de meses que eu decidi da última vez. E, na verdade, não foi simplesmente por estética ou por motivos padrões que a gente ouve por aí. Foi por muitas dessas sementes que foram plantadas na minha cabeça e que juntas fizeram eu tomar essa decisão. Então, sem mais delongas, a primeira semente que foi plantada na minha cabeça foi da Giovanna Foglia, uma nutricionista maravilhosa, minha amiga. Ela me ajudou ali na fase que ela estava acabando, se formando na faculdade, acho que ela já tinha se formado. E ela me ajudou nessa fase, eu tava bem mais inchada e inflamada, eu digo, do que agora. Eu tava na minha pior fase, assim, com o meu corpo, e ela tentou me ajudar. E foi uma das vezes que eu tentei e eu não consegui, porque acredito que a minha mente não estava preparada ainda para isso. E uma das coisas que ela disse que mudou muito o meu olhar sobre a saúde foi um dia que eu tava com muita vontade de comer doce. Eu tava de TPM, então imagina, né? E eu queria muito comer churros, já tinha muito tempo que eu queria comer churros, que é o meu doce preferido desde a infância. E eu falei pra ela, nossa, se eu pudesse hoje eu comia 50 churros, óbvio, exagerando, né? Mas eu lembro que nesse dia ela virou pra mim e falou, mas por que 50? Por que não pode ser só um? Eu falei, porque um não vai ser suficiente, eu tô com muita vontade. Só que aí ela falou, mas se você comer um ou comer 50, o gosto é exatamente o mesmo. A única coisa que vai mudar pode ser a sua satisfação por estar comendo muito, pela sua mente já ter se acostumado com isso. Mas no fundo, o gosto é o mesmo, você vai estar comendo 50 vezes a mesma coisa. E óbvio que a gente não tava falando exatamente do número, eu jamais comeria 50 churros, mas aquilo me virou uma chavinha que eu falei, cara, é verdade, todas as vezes que eu quero comer muito uma coisa que eu gosto demais, e principalmente relacionado com doce, porque
Eu sou uma pessoa viciada em açúcar e viciada real. Esse começo desse ano eu tentei parar e eu tive literalmente uma crise de abstinência. Fiquei só 17 dias sem e não consegui mais. E tô tentando me adaptar a isso, entrar nesse novo desafio, mas ainda tá bem difícil. Só que eu realmente comia muitas vezes e muito em quantidade. E eu comecei a reparar nisso. Realmente, todas as vezes que eu comia, era o mesmo gosto. Eu comia a mesma coisa. Ele tinha o mesmo gosto. A única coisa que mudava era que em algum momento, e geralmente quando aquilo acabava, quando eu não tinha mais acesso, eu me sentia satisfeita. Mas no fundo, não exatamente satisfeita. Não estava ainda satisfeita. E eu vi que esse talvez seria um dos sinais de compulsão alimentar que eu assumi pra mim mesma, não com diagnóstico nem nada, mas me conhecendo, eu assumi pra mim mesma esse ano que eu realmente tava lutando contra a compulsão alimentar. E nessa época eu já tava assim, eu não sabia, não enxergava. E isso era um dos pontos do porquê eu não decidi ter uma vida mais saudável, porque eu não enxergava o que eu tava vivendo, o estilo de vida que eu tava tendo. Eu queria chegar nos objetivos que eu via as pessoas ao meu redor chegando, mas eu não enxergava o ponto que eu tava. E todas as vezes que eu tentava ter o mesmo objetivo, eu falhava no meio do processo, porque na verdade eu nem sabia exatamente por que eu tava fazendo aquilo. Então, isso foi uma das coisas, e essa foi uma das chavinhas que a Gi virou na minha mente, de falar exatamente sobre quantidade de comida, daquilo que a gente quer, porque não tem problema nenhum a gente comer um pouquinho daquilo que a gente tem vontade. O problema tá na quantidade, porque o que muda é só a caloria, a quantidade de caloria que você tá ingerindo e não o sabor exatamente. Então, o mesmo sabor de uma coisa pode te satisfazer tanto quanto o sabor de comer 50 vezes a mesma coisa. E isso foi uma das coisas que mais viraram a minha chavinha e foi uma sementezona plantada na minha mente. A segunda chavinha virada, a segunda sementinha também foi da Gi. Nesse processo que eu tava fazendo com ela, a gente foi tirar as medidas e ela me falou que a quantidade, a minha medida da área do quadril e abdômen, elas não estavam muito boas em relação ao padrão. Não por estética, mas justamente porque essas medidas, quando elas passam do ponto, elas indicam que o corpo tá com mais índice de gordura, tá mais insaudável, não sei se essa palavra existe, mas também tá mais propício a ter algumas doenças e problemas graves de saúde, que inclusive mais pra frente, quando uma pessoa não trata, pode ser que ela lide com tratamentos e remédios pro resto da vida. E isso me assustou um pouco, porque eu nunca tinha visto a consequência dos meus atos chegarem a esse ponto. Como eu disse, foi a pior fase do meu corpo, eu nunca estive naquele jeito. E eu nunca percebi isso. E quando ela me falou isso, eu meio que caí na real. Falei, cara, se eu fizer isso que ela tá falando, porque não foi só isso da quantidade de comida, foi tudo que ela tinha me dito na época. Se eu fizesse, isso já iria sanar o problema e eu não precisaria passar o resto da minha vida tomando remédios e fazendo tratamentos. Então, eu parei e pensei um pouco sobre isso, e isso também foi uma baita semente que foi plantada na minha mente em relação à minha saúde. A terceira sementinha que foi plantada na minha cabeça foi em relação ao meu sonho de profissão, que é a medicina. E quando eu decidi realmente que eu não iria desistir mais uma vez, porque desde criança eu sempre sonhei com essa profissão, só que eu sempre fui postergando ela por acreditar que não seria capaz mesmo. Só que quando eu decidi que eu realmente queria fazer isso, eu comecei a me interessar mais pelo assunto e a pesquisar mais coisas sobre saúde no geral. E foi aí que eu cheguei nessa minha terceira sementinha, que eu comecei a ler alguns artigos sobre saúde. E o primeiro que eu li foi sobre a relação da gordura saturada com doenças cardiovasculares. E esse artigo mudou a minha vida desse ponto de saúde, justamente porque eu comecei a ver o que a comida causava no nosso corpo, o que a atividade física causava no nosso corpo.
e vários outros processos, inclusive a parte da academia mesmo, o que que a criação do músculo, os hormônios mandam para o cérebro e o que que acontece no corpo. Por que que treinar é tão importante? Várias dessas coisas eu fui lendo. Óbvio, não vou falar muito sobre isso aqui, justamente porque foram só pesquisas que eu fiz e que estão disponíveis na internet. Posso vir falar um pouco mais sobre isso depois, mas esse não é o foco do vídeo. Mas que essa foi uma grande semente que foi plantada em mim para eu começar a me tocar em relação à saúde, o que ela de fato vai entregar para minha vida, o que ela vai mudar no meu estilo de vida. E todas essas coisas segundo a ciência e não agora pelo que as pessoas falam. Não por conselhos que são ótimos, mas cientificamente o que isso iria mudar na minha vida. E realmente eu senti mudança, porque eu comecei a prestar mais atenção naquilo que eu comia, a prestar mais atenção na quantidade de calorias que eu estava ingerindo, agora por conta própria, de novo, não porque outras pessoas estavam falando. Eu sou esse tipo de pessoa, eu geralmente não sou muito Maria vai com as outras, então eu só realmente começo a fazer algo quando eu vejo que isso vai ter uma mudança e quando eu vejo que não é simplesmente uma opinião. Óbvio, né? Muita gente fala sobre isso, eu sempre vi muito conteúdo sobre isso, mas quando eu vi a linha científica foi diferente pra mim. Agora, a última semente que foi plantada na minha cabeça foi também em relação à saúde. Foi quando eu descobri que eu tava com uma hemorragia causada por um desregulamento, não sei se é assim que fala, hormonal. E eu fui no médico, tive uma anemia bem forte, foi o ano passado isso, até agora ainda tô tratando, acho que eu falei no começo do vídeo. Já tô bem, mas ainda tô em tratamento bem no finalzinho. E isso realmente mudou muito a minha perspectiva sobre a minha saúde, porque eu vi acontecendo comigo. Assim como acho que foi o segundo ponto que eu falei, quando a Gi me falou sobre as minhas medidas, agora quando eu vi eu realmente tendo uma hemorragia, e quando eu percebi que eu tava tendo aquele problema de saúde justamente por meus hormônios desregularem, que isso poderia também estar atrelado ao meu estilo de vida, eu de novo levei um susto e percebi que eu precisava mudar o meu estilo de vida. E ali naquele momento eu consegui conciliar o tratamento que eu tava tendo com medicamentos com alimentação. E hoje eu tenho alcançado níveis muito bons no meu exame de sangue, justamente porque só o remédio eu percebi que poderia me dar resultado, mas eu já poderia também estar me acostumando a uma alimentação mais saudável junto com o tratamento, e isso, por consequência, também iria ajudar a melhorar os meus exames. Então isso também foi um dos fatores que me fizeram pensar muito mais no meu estilo de vida e naquilo que eu queria para o meu futuro também, para ser uma pessoa mais saudável. E eu tô nesse processo, tudo isso que eu tô falando para vocês deve ter mais ou menos uns 3 meses que eu realmente comecei full time mesmo com academia, com alimentação, vendo todos os meus processos, parte por parte, né, minha alimentação e tudo mais. E ainda tem essa questão com o doce que eu tô trabalhando. Tô entrando agora num desafio de tentar tirar o máximo possível, porque eu sou um tipo de pessoa que não consigo ir parando gradualmente. Mas eu tenho me preparado para esse momento. Também tem a ver com a minha saúde, eu não querer comer muito doce, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Que também são frutos de todas as pesquisas que eu faço o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tô pesquisando, fontes muito confiáveis e geralmente por artigos que são comprovados, né, cientificamente, são artigos científicos que passam ali por toda uma avaliação antes de ser publicado. Então eu confio mais dessa forma e isso tem me ajudado muito na minha jornada para ser essa pessoa cada dia mais saudável. E esse vídeo também é um encorajamento para, se você tá pensando em entrar nessa fase, se você tá vendo que você não tá feliz consigo mesmo, isso é uma grande oportunidade, se você caiu nesse vídeo, para você também tentar se conhecer. Isso também foi uma das sementes que foram plantadas aqui, para eu começar a conseguir me conhecer sozinha e saber do meu gosto, saber onde eu quero chegar, saber quais são os meus limites.
o que seria bom pro meu biotipo, pro meu corpo. Então, se você também quer entrar nessa jornada, eu vou ficar muito feliz em saber disso. E não é fácil, mas um dia após o outro a gente vai persistindo e aquilo vira algo normal, vai virando rotineiro com o tempo. Então é isso, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, quiser comentar aqui embaixo ou me chamar nas minhas redes sociais, pode ficar à vontade. Eu tô toda ouvidos para ajudar e também para ser ajudada, para receber dicas e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, curta para mim, para me ajudar no crescimento, para que isso chegue mais para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, comenta aqui embaixo se você também tiver alguma dúvida ou alguma ideia de vídeo que você queira. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!